Infelizmente, meu fone de ouvido, meu microfone não está funcionando, vou ter que ler direto no celular. Tá. Legião do Mal. E perguntou-lhe qual é o teu nome. Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos 5, versículo 9. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nesta passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproximou-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome. Respondendo-lhe o interpelado: chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje perguntam-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros da tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião. Representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revela ao mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Pode comentar? A mensagem fala da situação que nós percebemos muito nos dias atuais, né? A gente percebe que o mal tem muita propaganda. O mal, ele se faz conhecer de todos, o tempo inteiro, a partir das atitudes de certas pessoas que, representando outras, se apropriam, crimes, derrotas, traições, tudo isso, né, se faz muito difundido como notícia. E muitas vezes a gente acaba ouvindo, se não passando pela própria situação, de desanimar, de achar que não tem jeito, o mundo está perdido. Já ouvi dizer assim, tem que começar de novo, tinha que cair um meteoro, e coisas assim, né? Pensamentos muitas vezes desesperançados, né? E então Emmanuel fala para nós, nessa lição onde o Cristo, de frente com o espírito maligno, ele diz, Legião, Emmanuel nos esclarece que, na verdade, aquilo era um espírito só que respondia, mas ele representava uma vastíssima legião de outros espíritos também empedernidos no mal, e que estariam a trabalho do mal, né? Então, para a gente poder compreender que o nosso trabalho, por mais que não pareça um trabalho não assim muito voltoso, né? Mas na verdade ele, como de todos esse trabalho, junto com de todos aqueles que estão no caminho com Jesus, né? Se esforçando por fazer o bem, esse na verdade esse é um trabalho silencioso que num determinado momento, tá, vai se fazer mais presente em termos de propaganda, mas que hoje já ele é muito executado, só que no silêncio, já que fazer o bem não vem de jornal. Fazer o bem não gera benefícios de propaganda. Então, que a gente possa ter certeza que o nosso trabalho de formiguinha não é um trabalho perdido, é um trabalho que exige de nós segurança, equilíbrio, fortaleza e confiança em Deus, né, no amparo do Cristo, e que a gente continue e permaneça sempre com a ideia de que o Cristo está por nós,
junto, nos sustentando, nos fortalecendo, nos amparando, né? E que por mais que a legião do mal esteja aí na rua, se mostrando, se fazendo presente, eles, na verdade, estão gritando desesperadamente na presença do Cristo, sabendo que eles não têm muito tempo. O tempo deles está contado, já que o nosso planeta há de se desenvolver e progredir, junto com o nosso próprio trabalho de evolução. Então, o mal vai ceder lugar, né, na sua maioria no nosso planeta, e depende de nós fazer parte desse trabalho regenerador, desse trabalho onde a nossa mudança interior colabora com a mudança do mundo em que habitamos. Que a gente então tenha a certeza que o Cristo está conosco, nosso trabalho é um trabalho certo, firme, seguro, e há de continuar até a vitória final. Tá bom, obrigada, Marcelo. Então, vou convidar todos que pensem nas pessoas que gostariam de beneficiar. Eu sempre digo isso, né? Para pensar com convicção, na certeza de que serão atendidas, né? De acordo com a necessidade de cada um. E nós vamos agora elevar o pensamento, unir os nossos sentimentos e vamos nos dirigir a Jesus, nosso mestre querido, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e orar. Orar para agradecer no fundo de nossos corações por tudo que recebemos, por todos os momentos que nos são concedidos, pelas oportunidades benditas que se nos apresentam na nossa caminhada. E pedir a Jesus, nosso mestre querido, que nos fortaleça a vontade, que nos ajude, Senhor, a reconhecer o melhor caminho para que escolhamos em nossas vidas uma rota segura que nos leve ao seu amor. Obrigada, Jesus querido. Nós aqui unidos, amigos, companheiros, irmãos que somos, queremos rogar o seu amparo para toda essa nossa população, para toda a população do nosso planeta que passa por um momento tão difícil, tão duro, e que nós saibamos aproveitar, Senhor, as lições que vimos recebendo. Que a sua paz se faça em nossos corações, Senhor. Rogamos também o seu amparo e a sua inspiração para o Roberto, que vai trazer a mensagem da noite de hoje para todos nós. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, gente. Então, hoje quem vai fazer o estudo é o Roberto Agostinho. Roberto, ele é evangelizador do terceiro ciclo, né, Roberto? Isso. Tá bom. Então, você está com a palavra agora, tá? Tá, eu vou projetar aqui, se der algum problema você fala, João, porque eu não vou estar vendo nada, tá bom? Vou projetar minha tela toda. Bom, a reunião, né, de hoje, né, do dia 17 de janeiro de 2022, é da Agremiação Espírita Isabel e do Grupo Espírita Boa Nova. O tema de hoje está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E são os itens 7, 8, 9 e 10, com o título Mistérios Ocultos aos Doutos e aos Prudentes. Para começar, a gente vai começar a colocar as referências bibliográficas que eu vou usar, né? Kardec e Alain, O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da terceira edição francesa, 131ª edição, Brasília, FEB 2013. Xavier Francisco Cândido, Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, 43ª edição, Brasília, FEB 1995.
Xavier, Francisco Cândido, no roteiro de Jesus, pelo espírito Humberto de Campos, né, o pseudônimo Irmão X. Esse livro foi organizado por Gerson Simões Monteiro, é a segunda edição de Brasília, FEB 2014. Então vamos começar com o item 7 do Evangelho. O item 7 é assim: disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Quando eu li essa frase, a primeira vez que eu li, eu achei a frase estranha. Por que estranha? Porque estaria Deus ocultando, não mostrando essas coisas aos doutos? Essas coisas seriam as suas leis, né, para a forma da gente chegar ao reino dos céus. Eu achei um negócio meio... Jesus nunca pregou escondido, ele pregava no templo, pregava nas montanhas, pregava na rua, em qualquer lugar. Então, ocultar, os profetas também, quando vieram antes de Jesus, eles também não pregavam somente para as pessoas simples, aos pequenos. Eu percebi que tinha algo mais nessa palavra de ocultar, né? Ocultar e revelar. No caso, o sentido aqui de revelar é aceitar, é compreender, é aceitar os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. Tá? E os doutos, eles têm dificuldade em aceitar isso. Essas principalmente quando Jesus trouxe que todos somos iguais, né? Todos somos filhos do nosso Pai. Imagine uma pessoa bem culta, de um alto escalão do governo, do sinédrio, difícil eles entenderem que eles são iguais a um escravo, a uma pessoa comum, por conta do orgulho reinante dentro deles, né? E os simples e os pequenos têm essa facilidade de compreender aquilo que o Cristo veio trazer, né, na sua época. Eu encontrei nesse livro, né, no roteiro de Jesus, tá, onde traz um conto, né, essa mensagem que está nesse livro, no roteiro de Jesus, ela foi tirada do livro Contos e Apólogos, tá, também do Chico Xavier. Tá? Ele retrata a forma de como o douto se expressa. Tá? O que interessa para o douto junto com Jesus? Né? Então, esse capítulo ele começa assim, né? Ele começa falando que Jesus, após infrutíferos desentendimentos com os doutores da lei, né, no templo, Jesus pregando para eles, né, acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado, né, por um candidato ao reino. Esse candidato tinha alta capacidade intelectual, muito culto, tinha muito conhecimento. Então ele começa questionando Jesus, né? Ele pergunta: a que escola filosófica obedecerá o reino? Aí Jesus coloca: a escola do céu. Quem presidirá a organização? Já está interessado em saber quem vai ser o presidente do reino. Aí Jesus coloca: nosso Pai Celestial. Em que base aceitará a dominação política dos romanos? Uma coisa que incomodava ele, né, naquela época, por ter, vamos dizer assim, a Roma reinava ali, dominava a região. Então, isso incomodava esse rapaz, né, intelectual. Aí Jesus coloca nas bases do respeito e do auxílio mútuo. Aí ele questiona novamente: e na hipótese de sermos perseguidos pelo sinédrio, como proceder? Aí Jesus põe: desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Aí o rapaz quer saber agora dos direitos. E o direito que competirá aos adeptos da nova revelação? Aí Jesus põe: o direito de servir sem exigências. Ou seja, o direito passou a ser um dever, né? Um dever de servir. Aí então o rapaz continua questionando, né? Faz diversas perguntas. Qual o objetivo fundamental?
o mundo regenerado. Quanto tempo? Ele quer estar apressado. Jesus falou o tempo que for necessário. Aí ele ainda pergunta: quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Aí Jesus, que não está interessado nisso, né, fala: em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. Fará diferença entre senhores e escravos? Jesus põe: todos os homens são filhos de Deus. Então isso aí começou a me incomodar muito, esse douto, né, que veio buscando o poder do mundo, né, nesse novo apostolado de Jesus. Então ele ficou meio intrigado e foi embora, né? Jesus não esclareceu aquilo que não falou para ele aquilo que ele queria ouvir. Tá? Por ser orgulhoso, ele quer que o orgulho seja aquilo que ele pensa seja enaltecido, né? Mas não foi. Então ele foi embora. Aí esse capítulo termina assim: e assim dizendo, abandonou Jerusalém, Jesus, né, na direção da Galiléia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor, sem perguntar. Então, para trabalhar no reino, para ser receptivo, aceitar as ideias do reino, Jesus procurou exatamente quem? Os simples e os pequenos. É isso que lhe interessava. E essa dificuldade dos doutos está muito relacionada ao orgulho, né? O orgulho que eles têm. Agora eu vou falar com vocês, para exemplificar, vamos comentar sobre um outro douto, conhecido da gente, tá? Ele reencarnou, né, em Lyon, no século XIX, estudou em Verdun, na Suíça, com Pestalozzi. Depois ele se formou, né? Ele foi professor intelectual, ele foi um magnetizador, né? Ele estudava o magnetismo animal, que é o sonambulismo provocado. Ele fundou escolas de ensino, ele publicou livros, ele ensinava astrofísica, química, matemática. Ele era um douto. Estamos falando aqui, né? Se alguém não percebeu, eu estou falando sobre o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um douto. E será que ele era prudente? Bom, prudente seria o quê? Seria uma pessoa cautelosa, uma pessoa precavida. Isso seria o prudente. Eu vi no dicionário, tá? Isso está no dicionário, que eu fui buscar a definição. Mas vamos ver se o Denisard Rivail era prudente. Ele era um homem ligado à ciência, né? Então, em 1854, ele foi procurado pelo senhor Fortier, que comentou com ele que as mesas levitavam, voavam. Ele não deu bola. Ele depois, ainda em 1854, o senhor Fortier foi procurá-lo novamente. Ele falou que agora as mesas respondiam. Aí o Denisard Rivail falou: olha, só aceitarei, só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar. Não aceitou. Em 1855, no ano seguinte, né, ele foi procurado pelo senhor Carlotti, um rapaz de 25 anos, que falou com ele durante 1 hora, mais ou menos, falou de uma forma com muito entusiasmo, que não convenceu. Falou sobre as mesas girantes, que não convenceu o senhor Denisard Rivail. Ele achou que era... Ele saiu de lá com mais dúvidas do que propriamente esclarecimentos. Aí, no mesmo ano, em 1855, olha a prudência dele, né? Em 1855, numa reunião, tá, na casa da senhora Rogers, né? Ele conversou durante muito tempo com o senhor Patier, sobre o assunto, falando sobre espíritos. Então, e a conversa se deu de uma forma calma, de uma forma pausada, não de uma forma atabalhoada como o senhor Carlotti, né? Uma forma com muito entusiasmo, como o senhor Carlotti chegou com ele para conversar com ele, né? O senhor Patier foi um senhor, né? Então ele chegou para conversar
tratando de uma forma amena, mais tranquila. E aí, nesse momento, o senhor Denizar aceitou, né, participar de uma reunião onde as mesas iriam responder, né, iriam se manifestar. Quer dizer, ele também era vamos dizer assim, prudente nas coisas que a vida lhe impunha, né, aparecia para ele. Agora, qual a diferença que mais tarde, né, ele se tornou o Allan Kardec, né, com o pseudônimo começou a assinar os livros, né, que a gente conhece sob o pseudônimo de Allan Kardec. Então, poxa, se Kardec era douto e prudente, o pai, né, deveria ocultar as coisas dele. Ele não deveria aceitar essas coisas, mas ele não era orgulhoso. Esses doutos e prudentes a que Jesus se refere estão cheios de orgulho dentro deles. Então, eles não aceitam as coisas novas que aparecem, que surgem. E já o Allan Kardec, né, o Rivail, ele era aberto a novas ideias. Quando Jesus coloca isso, é como se ele estivesse dizendo: é mais fácil um humilde, um simples, um pobre de espírito aceitar, buscar o reino de Deus do que um douto e um prudente. Ou seja, por um douto e um prudente é mais difícil, mas não é impossível. Se eles não tiverem orgulho, eles vão as coisas dos céus, né, vão ser reveladas para eles, eles vão aceitar. Isso é que está tudo baseado em cima desse. A grande diferença é esse orgulho. Tá? Esse orgulho que esses doutos, pelo exemplo que Jesus colocou para a gente, e que reina, né, que impera muito na sociedade intelectual. Né? Se a gente pegar, 2 semanas atrás, falou-se aqui sobre o William Crookes. O William Crookes é um cientista britânico, um químico e um físico, que no século XIX, né, ele estudou o espírito de Kate King, né, fotografou ela por diversos ângulos para comprovar a existência do espírito. Né, e ele se deu por satisfeito. Quando ele se voltou para a sociedade da época, os cientistas da época, né, os doutos e os prudentes da época, eles negaram o trabalho de William Crookes. Eles não aceitaram. Não aceitaram, e como se estivesse dizendo que as fotos que ele bateu, né, que ele tirou, foram montagens. Isso por conta do orgulho que eles tinham, alguma coisa nova que estava surgindo, que seria o que seria o quê? Um mundo espiritual que eles não conheciam. Aí esse mundo espiritual mexe muito com essas pessoas que se tomam por orgulhosas, né? Porque elas não aceitam que existe algo acima do conhecimento delas. Né? Bom, vamos continuar aqui, senão essa frase aqui dá para, de repente, fazer uma palestra só em cima dessa frase. Então, vamos lá, vamos ver o que está no Evangelho. Tá? Então, vamos lá. Item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus, e não se consideram superiores a toda a gente. Interessante que Kardec coloque que os prudentes e os doutos são mais aptos na aparência porque eles são intelectuais, eles têm maior conhecimento, eles têm mais facilidade de raciocínio, mas só na aparência eles têm eles conseguem, estariam aptos a compreender, né, as ideias do reino de Jesus, né, de Deus. Né? Então, aparentemente, eles seriam através da razão, eles poderiam perceber, né, o reino de Deus, mas não. Os humildes, né, é que têm mais condição, né,
tem mais condição de perceber esse novo reino diante de nós, né? Diante dos homens, né? Porque eles têm essa condição, né? De perceber que existe uma entidade maior, um ser superior. Tá? Já os doutos, né? Eles se acham superiores, a maioria, tá? Lembrando que é sempre a maioria. Não rotulem todos os doutos como sendo seres superiores, né? Como se considerando superiores. A gente já viu o exemplo aqui de um deles, que é o Hippolyte Léon Denis Rivail, que ele era doutor e prudente, mas ele não se considerava maior que todos, né? Ele aceitava novas ideias, tá? Ele aceitava que Deus, a existência de Deus, né? Ele aceitou a existência de Deus e que existiam leis, né? Leis superiores às leis físicas, né? Que são as leis morais, né? Aquilo que Jesus veio nos trazer, né? Veio nos mostrar, tá? Toda essa gama enorme de leis que regem o universo, né? Então, essas pessoas, esses humildes, eles são mais dóceis, mais afáveis, eles aceitam mais algo maior do que eles. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ainda no item 9. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela a dos céus aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Na verdade, os segredos do céu, né, tá disponível para todo mundo. Só que só os simples e os humildes conseguem enxergar, conseguem perceber. Os doutos, né, que como ele fala, que são os sábios, não conseguem isso. Tá? Para exemplificar isso, a gente pode voltar no tempo e falar sobre Saulo de Tarso. Ele era um doutor da lei, tá? Envaidecido, orgulhoso, que perseguiu os cristãos durante muito tempo. E depois, né, ele acabou encontrando o Cristo, né, nos portões de Damasco, e essa atitude, né, esse encontro, foi o estopim que fez com que ele mudasse de atitude, né? De perseguidor, passou a perceber, né, que as ideias do Cristo prevaleciam sobre as ideias de Moisés. Né? Aí, com essa atitude, ele deixou de ser nesse momento lá em Damasco, ele deixou de ser um cego moralmente para virar um cego fisicamente. Né? Ele perdeu a visão física durante um tempo. E com isso ele passou a enxergar de uma forma espiritual melhor do que ele enxergava anteriormente. Posteriormente ele adquiriu a visão física novamente, através do Ananias, né? Lá dentro de Damasco. Tá? E ele tentou, né, com essa ideia, né, com essa conversão, né, ele achou que fosse simples, fácil. Então ele tentou levar as ideias de Jesus para os amigos dele, né, para os outros fariseus, né, principalmente para um amigo dele chamado Sadoc. Mas, como o douto orgulhoso é difícil compreender, né, é difícil aceitar, eles botaram o Saulo para correr, acharam que ele estava batendo bem das ideias. A questão do orgulho agora do outro lado, né? Que agora Saulo já não estava mais com orgulho exacerbado, mas ele percebeu que os amigos dele, né, os outros, o Sadoc e os outros fariseus, eles tinham essa dificuldade de aceitar, né? Exatamente por conta do orgulho. Por outro lado, a gente tem um fariseu, né, de nome Gamaliel, tá? Que ele era um rabino do Sinédrio, ele foi mestre de Saulo de Tarso, foi ele que introduziu Saulo de Tarso nas escrituras de Moisés,
E só que as ideias do Cristo mexeram com Gamaliel, quando ele tomou conhecimento delas, né? Ele admirava muito o trabalho da Casa do Caminho e chegou à Casa do Caminho, que era o trabalho feito por Pedro e Tiago, se eu não me engano. Tinha mais um, mas eu não estou lembrado do outro nome, do outro discípulo. Mas ele admirava muito o trabalho da Casa do Caminho. E chegou a defender Felipe, acho que é Felipe, e chegou a defender, né, os três quando foram presos pelo Saulo, tá, que queria matar os três, né? Mas Gamaliel intercedeu, tá, tomado de amor pelo trabalho deles, né? E conseguiu reverter, né? Mas não conseguiu reverter a punição em cima de um outro cristão de nome Estevão, que foi lapidado. Tá? Aí esse fariseu, né, Gamaliel, ele chegou até aí na Casa do Caminho, e lá ele percebeu a grandiosidade do trabalho, né, que era feito lá, quando ele se deparou com um amigo dele, de nome Samônio, que tinha contrariado a lepra e estava lá sendo cuidado pelos discípulos de Jesus, né, quando tinha sido abandonado pelos familiares romanos, não, pelos familiares judeus, desculpa, romanos não, judeus, que expulsaram ele, né, da casa, com medo de pegar lepra, né? Já os cristãos, Pedro e a pessoa que trabalhava com ele aceitou amorosamente a ida desse rapaz, né, de Samônio, para tratar dele, né? E com isso, Gamaliel passou a estudar, né, as escrituras dadas por Pedro a ele, né, o Evangelho de Mateus, e largou, né, o sacerdócio depois de um tempo e ficou recluso e foi procurar o irmão dele lá em Palmira, na cidade de Palmira. E ele se dedicou, né, nesse tempo que ele teve lá com o irmão, a estudar e a pregar as palavras de Jesus. Quando Saulo teve lá, né, já convertido, procurando por Gamaliel, o irmão dele disse que o Gamaliel era vamos dizer assim, era um enfermo mental, meio desequilibrado, mas era um louco pacífico que falava as ideias contrárias às ideias de Moisés, né? E o irmão, né, não compreendeu aquilo que o Gamaliel veio trazer para ele, né? As ideias, né, do reino de Deus, né, do reino dos céus. Então existe essa meio que dificuldade quanto do culto, né? Mas temos exceções, isso que a gente não pode rotular as pessoas. Tá? Gamaliel foi uma exceção que se converteu por conta própria. Não precisou de ninguém que mostrasse para ele, através da dor, que aparecesse a dor na vida dele para convertê-lo. Não precisou disso. Já ele compreendeu porque ele se ficou aberto a nova doutrina que Jesus trouxe, né, naquela época, perdura até hoje. Né? Então, continuando, no item 9, o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os converter. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Então, essa parte é grande aqui. Então, alguns incrédulos admiram que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. Ou seja, eles gostariam que os espíritos os convencessem através de manifestações, através de chamamentos. Eles gostariam de ser chamados. Olha o orgulho aí. A pessoa gosta de ser chamada, gosta de ser
enaltecida, né? Como se ele estivesse pedindo que fosse um favor, né? Para os espíritos fosse um favor chamá-los para o reino. Isso só um orgulhoso pode pensar dessa forma, né? Então, continuando, a razão está em que estes últimos, os espíritos, né? Está falando dos espíritos, cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz. Então, os espíritos vão se importar com quem? Aqueles que estão humildemente procurando se autoiluminar, né? Procurando a luz interior, o despertamento da luz interior. É isso que os espíritos procuram, né? Os espíritos superiores, né? Os espíritos vamos dizer assim, os espíritos inferiores que gostam de uma bagunça, não gostam de confusão, não. Aí não. Eles não vão procurar essas pessoas. É uma questão de afinidade, né? A afinidade, a humildade, a luz, a bondade, a paciência, a tolerância vão atrair para essas pessoas, esses humanos, né? Esses encarnados vão atrair espíritos superiores, que vão ajudá-los a busca, né, da luz interior. Tá? Então é isso que está falando, tá sendo colocado aqui. Né? Eles preferem ficar, os espíritos, né, preferem ficar junto destes do que daqueles. Né? Daqueles são quem? São os incrédulos, aqueles que acham que já estão com toda a luz, né? E não precisam de mais nada. Tá? Que Deus é que deveria atraí-los para ajudar a implantação do reino dos céus. Né? Eles mudam, eles invertem a posição. Né? Eles colocam Deus como se fosse subordinado a eles, né? Como se Deus é que deveria estar feliz em atraí-los. Não, é o contrário. É o contrário. Deus está feliz em atraí-los para o reino de Deus, e não para eles. Não, eu não vou atrair Deus para eles. Eles é que têm que buscar Deus, e não Deus buscar eles. É diferente. Tá? É uma questão de despertamento. Eles ainda não estão em condição de buscar a luz dentro de si, tá? Porque essa luz está ofuscada pelo orgulho, essa é a palavra talvez da reunião, mas está ofuscada pelo orgulho, e isso faz com que eles não enxerguem a elevação de Deus perante do lado, né, de cada um deles. Né? Então, e no início, né, a gente tem aqui que o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Né? O Espiritismo está aqui para relembrar a gente as ideias que Jesus nos trouxe, né? E para fazer com que, vamos assim, esmiuçar alguns conhecimentos que Jesus trouxe, que muitas das vezes estão de uma forma velada, estão de uma forma de difícil compreensão. E o Espiritismo veio exatamente para isso, para desvendar tudo, para desenrolar o novelo de lã, vamos dizer assim, desenrolar os conceitos e mostrar para todos a existência da imortalidade, de que existem diversos mundos habitados, que a gente progride conforme nossas atitudes, que todo progresso individual depende de cada um, do esforço individual de cada um. Tá? E, principalmente, que o Espiritismo está em linha quando aquele texto que eu li antes, é bem interessante, que fala que Jesus coloca que Jesus não está interessado na quantidade dos indivíduos que vão seguir a sua doutrina, ele está interessado na qualidade. E o Espiritismo vem nessa mesma vertente. Ele prefere pessoas, indivíduos, tá, alinhados com Jesus, do que um monte que só estariam falando que estão alinhados com Cristo, mas na verdade não estão. Então a ideia é a qualidade e não a quantidade. Tá? Porque boa parte das religiões do mundo, né, as pessoas,
acham que é importante ter grande quantidade de prosélitos, né? Grande quantidade, porque aí daria status, né? Status no mundo, porque a religião X ou Y ou Z tem muitos seguidores, mas não é o objetivo do Espiritismo. O objetivo dele não é, repito, não é quantitativo, é qualitativo. Tá? Então vamos lá. 9. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Nas mais pequeninas, na natureza como um todo, desde o vírus, da bactéria, até as galáxias, as coisas enormes. Então, o poder de Deus, as leis de Deus regem o universo como um todo, regem todo o universo, tá? Físico e espiritual. Então, daí eu tenho as leis físicas e tenho as leis morais. Tá? Ele, né, Deus, não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. Essa frase realmente reforça aquilo que eu falei no início, né? A primeira frase é o quê? Que dá a entender, lendo ela, uma primeira leitura, né? Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado tais coisas dos doutos e dos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Dá a ideia de que Deus coloca o alqueire, né? A luz, né? Para umas pessoas e não para outras, mas não. A luz, né, de que Deus põe é aberta para todos, ele não põe debaixo do alqueire, né, que é uma lâmpada, aquela lâmpada antigamente com querosene, com azeite, né, que queima porque eles não tinham a luz elétrica, né, então a noite era através dessa lâmpada, a lamparina. Né. Então Deus põe aberto para todo mundo, não é escondido. Tá? Essa que é a ideia daqui, né? Jesus até coloca assim, que está em Lucas, né, capítulo 8, versículo 16. Ninguém aqui, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, a ideia é mostrar a todos o reino de Deus. Agora, aquele que tem, alguns estão fadados, alguns compreendem e outros estão bloqueados e não entendem. Tá? Essa é a diferença. Tá? Continuando o texto. A esses, né, Deus não quer abrir à força aos olhos. A esses quem? Aos cegos, aqueles que não enxergam as leis de Deus, não enxergam a divindade perante si, né? Então, a esses não quer Deus abrir à força aos olhos, dado que lhe apraz tê-los fechados. A vez deles cegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é divindade e não acaso que lhes fere o orgulho. Então, daqui a gente pode tirar bastante coisa. Tá? A esses Deus não quer abrir à força os olhos. O que é isso? Deus dá o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio e Deus não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Cada um faz o que quer, mas é regido pelas leis de Deus. Tá? Então, Deus não vai nunca forçar uma atitude a alguém. Vai deixá-lo agir conforme a sua intenção. Mas todos estamos, né, pela justiça de Deus, todos estamos sujeitos às suas leis, né, leis morais. Então, se o sujeito quer manter fechado, que mantenha fechado. Tá? Aí, não, a vez dele chegará. Tudo tem seu tempo. Tá? Uns enxergam mais rápidos e outros demoram um pouco mais. Mas é preciso que antes, né, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é divindade e não acaso que lhes fere o orgulho. Essa parte é interessante, né? Porque as pessoas, vamos dizer assim, de uma forma, elas gostam de jogar a culpa no acaso. Né? Então, quando você joga a culpa no acaso, você joga o problema no azar. Tá? Então, eu dei azar, tá? E fiz uma atitude que não foi uma atitude boa, mas eu dei azar e descobriram.
Se eu fiz, de repente, da próxima vez, não vão descobrir e a pessoa consegue se safar. Tá? Mas quando você reconhece que o problema, a angústia daquele momento é a divindade, a pessoa reconhece que está sujeita às leis de Deus. Então não tem como fugir de um erro cometido, porque ele vai ter que resgatar perante a divindade. Essa é a questão desse finalzinho, né? É lei divina, tá? Todos estão sujeitos a ela. Então, poxa, não adianta jogar o problema para o acaso, né? O erro, né? Foi uma fatalidade, um erro que me pegaram. Fiz uma coisa errada, me pegaram. Mas da próxima que eu vou fazer, vou me safar. Não vai se safar. Pode não acontecer o resgate, né? Nessa encarnação, mas a pessoa não consegue fugir das leis de Deus. Porque se ela não pega nessa encarnação, ela vai pegar na outra. Tá? Então não tem essa história de acaso. Tá? Aquela história, não existe crime perfeito, né? Não existe impunibilidade. A impunibilidade a punibilidade, né? O sujeito, né? O espírito vai ser punido de alguma forma, pelo erro, né? Que fez, né? Conforme a responsabilidade que ele tem ou não na atitude. Né? Então é essa parte aqui que a gente tem que ressaltar essa questão, né? E a gente vê isso, né, na atitude, né, do André Luiz, né, tem em Nosso Lar. Então, ele é um médico, né, de Poços, na Terra, né? Ele só pensava em si, né? Embora ele tenha atendido alguns pacientes, né, gratuitamente, de uma forma gratuita, né, como médico, ele desencarna e passa anos e anos no umbral, né, nas zonas inferiores, né? Aí eu peguei o pensamento dele, né, no livro Nosso Lar, enquanto ele estava lá no umbral, né? Como é que ele estava, como é que ele, o que ele refletia, né, naquele momento, né? Ele coloca assim no capítulo 1. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Na Terra isso era importante, né? Os princípios filosóficos, políticos e científicos que ele está colocando aqui. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Ele começou a refletir que alguma coisa estava acima, né, no caso de Deus, né, estava acima do seu intelecto, alguma coisa estava acima dele. Né? Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Né? Com essa conclusão que ele chegou foi de uma forma tardia, mas pelo menos chegou. Né? Demorou, mas chegou. Após anos e anos, né, sofrendo no umbral, né, nas zonas inferiores, né, aqui próximas à Terra, ele chegou a essa conclusão. Aí já no capítulo 2, né, ele chega à seguinte afirmativa, né? É preciso haver sofrido muito, como ele sofreu lá, né, para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Então, a dor, ele concluiu que a dor e o sofrimento que ele passou durante essas décadas que ele teve lá nas zonas do umbral foi importante para que ele refletisse, né, sobre a importância da oração, a importância da fé sobre a filosofia, a parte científica, né, os princípios filosóficos, políticos e científicos. Né?
Então, essa mexida dentro dele, né, fez com que ele orasse e assim fosse auxiliado, né, lá na região, né, meio a região tenebrosa, né, que ele se encontrava. Né? Então, vamos continuar aqui. Ainda no 9. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer. Nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a mais que me convém. Tá? Então, a incredulidade ela é trabalhada, né, por Deus, né, conforme o indivíduo, né, aquilo que tem dentro do indivíduo. Né. A ciência, né, ela já descobriu, tá, a gente, através de pesquisas científicas, tem até uma pesquisa de um japonês, né, cientista, que ele já descobriu a importância de você falar coisas boas, né, para melhorar a psicosfera, né, do ambiente. Né. Ele fez uma pesquisa junto à água. Né. Então, essa pesquisa dele está na internet. Então, durante dias, ele pegava copos, né, com água, né, e separava em 2 grupos. Copos em que as pessoas elogiavam a água, falavam coisas boas, né, e copos em que as pessoas gritavam, berravam, xingavam a água, tá, perto da água. Depois disso, o que ele fez? Ele congelou essas águas, né? E ele verificou que naquelas em que o ser humano, né, elogiava, tinha pensamentos bons, né, a forma do gelo, né, que se formou, né, dá para perceber através do microscópio, eram formas belíssimas, belíssimas e uniformes, enquanto que nas outras, na água congelada, que ficou refém, né, de gritos e xingamentos, ela não era uniforme, era uma coisa meio esquisita, não tinha um padrão. Né? Então, isso é uma das experiências que foram feitas. Né? Tem umas que dizem que aparece uma criança, né? Foi feito até numa escola, uma criança, duas plantinhas, né? Duas sementezinhas. Umas sementes as crianças elogiavam, contavam coisas boas, e as outras sementes, né, que foram plantadas, eram agredidas verbalmente. Então, estudou-se o crescimento delas. Né? Aquelas em que a semente foram elogiadas, né, elas tiveram um crescimento normal, vamos chamar assim. Né? E as outras não, as outras pouco evoluíram. Né? Então, com essas pesquisas, né, científicas, que a ciência está buscando, né, provar a importância da atmosfera psíquica, né, que existe algo além do material. E que, em breve, né, a ciência pode chegar a provar, né, a existência de um ser, né, divino, né, mas com dificuldade. Né? Se a ciência já conseguir provar, né, mostrar para todo mundo a existência dos espíritos, né, já vai ser de bom tamanho. Né? Então, onde que eu estou? Tá, aqui a gente botar um outro. Tá, a gente pode colocar. Vamos falar de um outro médico, tá? A gente já falou de André Luiz, agora a gente tem um outro médico que reencarnou, né, também no Brasil, que ele estudou, lecionou, ele nasceu se eu não me engano, foi no Ceará, tá? Mas foi no Nordeste, com certeza. Ele foi eleito deputado, tá? E, portanto, ele foi um político, médico, mas ele tinha dentro de si essa coisa de ajudar, né, os mais necessitados. Quando ele fazia uma consulta médica, se a pessoa não tinha dinheiro para comprar um remédio que ele receitava, ele dava o dinheiro para a pessoa comprar.
Então, ele auxiliava mesmo o mais necessitado. Tá? Então, esse médico, eu estou falando de Bezerra de Menezes, ele é um doutor, né? Ciente dos seus deveres para com os humildes, né? Diferente do André Luiz, quando encarnado. Então, foram dois médicos, né? Cada um no seu tempo, reconheceu a importância da divindade. Enquanto que Bezerra de Menezes, como douto, como uma pessoa importante, né? Uma pessoa com conhecimento, reconheceu a existência de Deus quando encarnado, né? Como Bezerra de Menezes. André Luiz só reconheceu a existência de Deus quando estava sofrendo no mundo espiritual. Tá? Enquanto encarnado, ele não tinha essa ideia, vamos dizer assim. Ele não reconhecia a existência de um ser superior a ele. Né? Só que o que eu quero mostrar com isso é que Deus não quer convencer ninguém. Tá? Ele não quer se impor a ninguém. Cada um tem o seu tempo de convencimento. Tá? Uns acontecem mais rápido, outros demoram um pouco mais. Então vamos continuar aqui no item 9. Bom, Kardec continua. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências dos incrédulos. Né? Quais são as exigências? Que Deus, né, que a gente já viu antes, que Deus o chame, né, para o seu reino. Né? Não funciona assim. Aí, continuando. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhes queiram impor. Escuta bondoso o que a eles se dirige humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Então, aqueles que se dirigem a Deus, né, normalmente através da prece, né, os bondosos, né, normalmente eles pedem coisa para os outros, normalmente eles pedem fortalecimento interior, normalmente eles pedem força para passar por uma adversidade, que a pessoa tenha resignação, paciência. Essa é uma atitude de uma pessoa humilde. Ele reconhece um ser superior. Já o outro, né, o orgulhoso, né, aquilo que o Jesus coloca como douto, não. A atitude deles é diferente. Tá? Aí coloca aqui no texto, Kardec põe que Deus impõe condições. É como se fosse, dá a entender, né? Parece que Deus é uma coisa, vamos dizer assim, é um déspota, né? Está impondo condições fortes. Mas, na verdade, essas condições que Deus impõe são só as leis, nada mais do que isso. São as leis morais que todos os espíritos estão sujeitos a ela. Não importa se está na Terra ou se está em outro planeta. Tá em outra galáxia. As leis morais são as mesmas, são leis universais. Tá? Então é só isso que Deus impõe, são as suas condições. E não aceita que não dá para querer burlar essas leis, né? Não tem um jeitinho. Vamos tentar burlar as leis de Deus. Não dá, não tem como. Tá? As leis estão ali, estão para ser cumpridas. Não tem espírito que consiga burlar elas. Tá? Então, Jesus, né, veio mostrar a força das leis de Deus e o Espiritismo veio corroborar com isso, mostrar que elas são imutáveis. Tá? Tudo que como Deus é perfeito, Deus não erra, já criou suas leis perfeitas, essas leis não são mexíveis, né? Elas são imutáveis, não tem como modificá-las. Tá? As leis morais, né, que eu estou falando. Né? Jesus mesmo, está em Marcos, né? Capítulo 11, Jesus coloca assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Qual é o jugo? Né? A observância da lei de Deus. Basta observar a lei de Deus, que implica o quê? Qual é o dever que todo espírito tem? É o amor e a caridade.
o espírito tem que observar esses 2 preceitos para que consiga vencer as adversidades, né? Consiga resgatar, através da paciência e da tolerância, tudo que a gente já fez de errado no passado, que vem, né? Como uma forma para, vamos dizer assim, de nos ajustar à lei de Deus, às leis de Deus, né? E a gente só consegue vencer isso através do amor e da caridade, né? Não tem outra forma mais simples, né? É uma coisa simples, não é uma coisa complicada. Já aqueles que se julgam mais do que Deus, né? Não, é difícil de aceitar isso, né? Agora vamos ao último item, porque o meu tempo já está no limite. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia. Mas então que mérito teriam eles? E ao demais, de que serviria? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até ao dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Kardec está colocando aqui que, se Deus quisesse, ele podia fazer e acontecer, né? Para se manifestar, né? Para mostrar para os incrédulos, né? Que ele existe. Mas não é do feitio dele, né? Porque senão que mérito teria isso para o espírito? O espírito teria que ter, aquilo tem que vir de dentro dele, tá? A chavezinha da humildade, da paciência, da tolerância tem que ser aberta pelo espírito por dentro. Tá? E aí, muitas das vezes, né, como está no final, o ser, né, encarnado, né, poderia até dizer, viu, né? Viu, mas na verdade não. Como aconteceu com o William Crookes, né? Quando eles viram o meio científico, viu as fotos da Kate King, né, do espírito Kate King, e a maioria quase absoluta não achou que fosse verdade, não, achou que fosse uma montagem, né, das fotos que ele apresentou, né? A gente também tem o caso de Galileu Galilei, né, quando ele mostrou, né, quando ele provou o heliocentrismo, né, que a Terra girava em torno do Sol, né, que a Terra não era o centro do universo. Os poderosos da época falaram: não fala isso não, está errado. O que a Terra é que é o centro de tudo, né? A ciência prova muitas das vezes. Alguns cientistas conseguem provar coisas que o restante da ciência, né, os outros doutos, não aceitam. Ainda hoje, né, hoje em dia, tem pessoas, né, encarnadas que acham que o homem não foi à Lua, não, foi montagem. É montagem da foto da NASA. Tá? Outros ainda acreditam que a Terra é plana, a Terra não é redonda. Tá? Eu vi isso na internet, né? Não sei se é possível ainda existir pessoas que pensem assim, mas deixar em aberto, né? Acredito que deva existir um ou outro, né? De algum local aí, mas eu ainda que não, aqui as pessoas que não acreditam na ciência, né? Acho que tudo é uma conspiração, né? Mas fazer o quê, né? Então, a ideia do que Kardec colocou, né? Assim como Deus, né, cria um espírito, então se manifesta para mostrar que ele existe. Deus poderia, então, uma forma mais simples, né, criar o espírito perfeito, né? Se Deus criasse a gente perfeito, seria como, mas não teria mérito, né? Ia criar o espírito perfeito, mas que mérito teriam os espíritos, né, para ter vamos dizer assim, o gozo pleno, né, da felicidade, né, sabendo que tudo foi dado por Deus e nada foi conquistado, né? Isso é para a gente refletir, né, a gente pensar, né, onde estaria o merecimento da luta, né? Cada um de nós é feito pelas vivências, né, que a gente tem no passado, né? Por isso que a gente é único, a gente é diferente. Não existe espírito igual porque cada um tem as suas vivências, né? O que a gente é hoje é o somatório das vivências do passado. Então, se cada um se nós tivemos vivências diferentes, é sinal que somos diferentes, tá? Então,
tudo tem que ser um despertar de dentro, né? De dentro para fora, né? E não de fora para dentro. A importância é que aquilo, o conhecimento, né? A descoberta de Deus, né? A descoberta do reino dos céus venha de dentro do espírito e não de fora. De fora é mais, vamos dizer assim, não seria o correto, né? Porque o espírito tem que ter um mérito para conquistar. Ele conquista as coisas com seu mérito próprio e não conduzido pela divindade ou por algum outro espírito superior. Continuando, item 10. Esses, se negam a reconhecer a verdade, né? Esses são os incrédulos, né? É que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? É necessário que antes se destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Então, Deus ampara todos nós. Cada um de nós tem um tutor, vamos chamar assim, tem um espírito protetor que nos auxilia, nos intui, né, a fazer o certo, a fazer o correto. Não faz pela gente. Ele mostra o caminho, a escolha é nossa. Tá? A escolha depende do nosso livre-arbítrio. Mas, se a gente persiste no caminho errado, né, então vem a dor, né, a dor para abrir, né, para tirar a catarata, né, dos nossos olhos, né, para tirar esse orgulho, para nos abrir a visão, para que a gente passe a enxergar, né, como André Luiz fez, como aconteceu com André Luiz no umbral, quando ele passou a enxergar o poder superior a ele, né, um poder maior, e ele se voltou a esse poder maior através da fé e invocou a divindade, aí ele foi socorrido. Tá? Então é preciso que a gente esteja de acordo, né, com as leis universais, as leis de Deus, as leis morais que são imutáveis. Então, para isso, o orgulhoso precisa retirar, né, precisa ser operado, né, dessa catarata. Então, primeiro Deus faz isso, tira a catarata deles, tira o orgulho, para que comece a enxergar a luz. Né? Aí começa a enxergar a luz, começa a compreender, e aí todo o processo se inicia, né? De reconhecimento do reino divino. Para terminar, Kardec coloca: quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles vêm a si mesmo lançar-lhes nos braços e pedir-lhes perdão, quais filhos pródigos. Então, Kardec está se reportando à parábola, né, do filho pródigo, em que o senhor, né, o pai de 2 filhos, o pródigo, né, um deles pede que a herança, né, que ele receba toda a herança que lhe é cabida e sai, abandona o senhor, né? O senhor representa Deus, né? Abandona o senhor e parte para a vida, né, para a vida do mundo. No final, ele se vê só, humilhado, com dor, né? Tendo que comer junto com os porcos, ele então se volta para Deus, né? Ele retorna, pede perdão, né? É o que Kardec está colocando, pede perdão ao Pai, né? A Deus, qual filho pródigo, que já se voltou muito para o mundo e agora quer se voltar, né, para a divindade, né? Quer se voltar para Deus. Só que cada um tem seu tempo, né? Como o senhor na parábola fez, né? O filho pródigo quis o dinheiro dele para a parte da herança para desfrutar no mundo. Deus, né? O senhor deu a ele. Aí ele foi embora e depois de um bom tempo, né, se voltou, né? Então Jesus nada impõe. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu tempo de compreensão do reino de Deus, né? E as ideias, né, de fraternidade e amor, elas estão difundidas no mundo. Cabe o indivíduo, né, o homem, né, a mulher, né, eles, né, refletirem sobre aquilo que está exposto, né, que já está em cima do alqueire, né, todo mundo vê, todo mundo tem conhecimento disso, né,
Então, Deus não esconde nada, né? O indivíduo, né, o ser precisa refletir sobre a importância de se voltar para algo superior, né? E para que consiga, então, né, dar continuidade ao caminho, né, sua evolução, né? Sua evolução na direção de Deus, né? Na direção do reino dos céus, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês, né, na reunião de hoje, né? Lembrando que a gente não pode rotular os doutos e prudentes, porque exceções existem, né? Existem doutos e prudentes que aceitam, né, esse reino dos céus, né? Não são orgulhosos. Então, eu vou agora interromper e passar a palavra para a Vera.